Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Nós gostaríamos de agradecer ao Grupo Espírita Leon Denis pelo convite, pelo carinho de sempre. Agradecer essa casa a quem muito respeitamos por este trabalho lindo que vem desenvolvendo. E hoje nós trouxemos o tema Doutrina Espírita, Cristianismo Redivivo. Um tema que nos toca profundamente o coração. E para nós darmos início, nós vamos fazer a nossa oração, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, esse Pai de justiça, de amor, de misericórdia, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Divino Mestre, e a todos os benfeitores espirituais que nos auxiliam, rogando que derramem sobre cada um de nós os bálsamos salutares da paz e do amor, asserenando as nossas emoções, os nossos sentimentos, fortalecendo a nossa fé, a esperança, a coragem, agradecendo por aqui estarmos, abraçando essa doutrina do Cristo. E assim, com a oração que nos ensinastes, Mestre amado, daremos por iniciado o nosso estudo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Meus irmãos, com este tema, doutrina espírita, cristianismo redivivo, nós nos lembramos de uma frase de Herculano Pires que certa vez disse que restabelecer o ensinamento do Cristo em sua pureza é a função do Espiritismo. Aqui ele está nos dizendo que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, redivivo em toda a sua pureza, não como um rótulo religioso, mas como uma verdadeira ligação de cada um de nós com Deus, nosso Pai, com a sua lei, com o nosso progresso, com a nossa evolução. E nós podemos dizer com muita segurança que quando nós passamos a conhecer, a estudar a doutrina espírita, os seus princípios fundamentais, e aqui nós estamos falando da codificação de Allan Kardec, nós, na realidade, reencontramos Jesus. É um reencontro muito íntimo nosso com o Cristo. É aquele momento em que nós vamos ouvir novamente as mensagens, os ensinamentos de Jesus, vamos acompanhar o seu postulado de amor, o convite que ele nos fez a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, compreendermos a grande missão do Cristo, que é a de edificar o reino do amor, o reino do bem, o reino de Deus aqui na terra. No livro Boa Nova, é interessante que ali Humberto de Campos nos coloca
uma história em que Jesus passava por Jerusalém e quando ele se depara logo ali próximo ao templo, ali estavam reunidos alguns sacerdotes. E esse sacerdote, um deles, que mais tarde seria justamente o que condenaria o Cristo à pena de morte, ele questiona: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus então para e responde àquele sacerdote: eu venho edificar o reino de Deus aqui na terra. E o sacerdote, meio preocupado, então questiona: e o que se trata este reino? Jesus então explica: eu venho edificar esse reino de amor, esse reino do bem no coração dos homens. E ali o sacerdote então fica em dúvida e questiona: com quem contas para edificar este reino? Quem são aqueles que vão financiar este trabalho? Porque a preocupação é de que algum rei, alguns príncipes pudessem economicamente estar por trás daquele Galileu. Mas Jesus sorri e diz que os seus colaboradores viriam de todos os lugares. E aí, já mais aliviado e de uma forma muito sarcástica, o sacerdote então, gargalhando, responde: os ignorantes, os idiotas estão por toda parte. E com que material você pretende edificar esse templo? Porque na visão daquele sacerdote, na sua visão, Jesus iria edificar, iria construir um templo em nome de Deus. E Jesus então, falando sobre esse material, diz que não existe nenhum mármore tão puro e tão valoroso quanto o do sentimento, e nem cinzel tão perfeito quanto o da boa vontade. O mármore, naquela época, era o material mais suntuoso que se utilizava. Nós vamos ali lapidando. Bom, parece que nós voltamos. Então, continuando de onde nós paramos, naquele momento, Jesus estava dizendo desse cinzel, desse material. Aqui nós percebemos claramente que Jesus, ele fala dessa edificação do reino de Deus no coração, no nosso coração. Não se trata de um templo material, e sim a edificação do amor, a edificação do bem em cada um de nós. E qual é o material? É o material do sentimento. E aí nós vamos buscar por que Jesus usa o sentimento. Jesus fala do sentimento porque se nós formos ali em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no 8º item, tem uma mensagem do Espírito Lázaro que vai nos dizer que o amor é o sentimento por excelência. Lázaro está nos dizendo que amar em plenitude, amar em toda potencialidade é o ápice do sentimento. Esse é o sentimento dos espíritos puros, como Cristo Jesus. E Lázaro nos ensina mais sobre o sentimento, que o sentimento é o instinto elevado à altura do progresso realizado. Aqui ele está nos falando dessa nossa jornada evolutiva, que nós iniciamos com os nossos instintos, mas à medida que vamos progredindo, não só intelectualmente, mas sobretudo moralmente, esse instinto vai se desenvolvendo em sentimentos. E o ápice desse sentimento é o amor.
Tanto é que Lázaro nos fala que no princípio nós só temos instintos. Lá nos mundos primitivos, agimos pelos instintos. Quando nós vamos progredindo, já nos mundos de expiações e provas, nós temos as sensações. E aqui nas sensações que nós conhecemos tão bem, nós já temos uma certa bagagem intelectual e agora nós estamos aprendendo a utilizar essa ferramenta, discernir entre o bem e o mal, lapidar a nossa alma, lapidar o nosso espírito. Muitas vezes nós nos perdemos nas sensações, nos prazeres materiais e temos as consequências, porque é a lei nos ensinando a buscarmos a verdadeira felicidade. E nós vamos, então, desenvolvendo esses sentimentos, tanto que mais instruídos e purificados, esses sentimentos são benevolentes, os bons espíritos, até que a gente alcance o auge do sentimento, que é o amor. É um ensinamento belíssimo para nós, meus irmãos. Esse nosso reencontro com o ensinamento do Cristo, esse cristianismo redivivo que a doutrina espírita nos traz. Porque nós podemos entender que a doutrina espírita nos traz as ferramentas em que nós vamos o quê? Lapidando, burilando o nosso espírito, retirando as inferioridades e buscando a potencialização do sentimento amor. E aqui nós vamos percebendo que essa terceira revelação vem dar continuidade tanto à segunda quanto à primeira revelação. Primeira revelação, como diz no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito israelita, Moisés abriu o caminho. Jesus deu continuidade à obra e o Espiritismo a concluirá. Aqui é interessante que nós vamos ler também, de uma forma muito próxima à mensagem, que o Espiritismo é obra do Cristo, que o preside. Como preside a esse movimento de regeneração para edificar o reino de Deus aqui na Terra. E aí nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus pelas vozes dos Espíritos. A doutrina espírita nos faz reconectarmos com os ensinamentos cristãos, nos dá esse reencontro. E aí nós vamos então perceber que quando Jesus aqui esteve, ele nada veio nos ensinar ou trazer sobre bens materiais. Muito pelo contrário, ele nos fala da riqueza do Espírito. Quando nós vamos ali naquele Evangelho segundo o Espiritismo, lendo página a página, é como se nós caminhássemos novamente com o Cristo, percebendo ali na parábola do bom samaritano um ensinamento tão grandioso da compaixão, da caridade, da destruição da hipocrisia, dos rótulos. Porque ali um doutor da lei, querendo questionar Jesus, ele vem nos despertar também a curiosidade. O que o Cristo responderia quando ele fala o que ele deveria fazer para entrar na posse da vida eterna? E Jesus diz o que manda a lei. E ele então diz que respeitava a lei, mas que ele desconhecia esse próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele desconhecia o próximo. Quem é esse próximo? E hoje nós podemos nos questionar: quem é esse próximo? Quando Jesus diz que um homem saía de Jericó para Jerusalém, no meio do caminho ele é assaltado.
e ele é espancado quase à morte, jogado ali à beira da estrada. E quando vem um sacerdote, o sacerdote é a imagem dos religiosos, esse sacerdote passa de lado. Em seguida vem o levita, o homem da lei, vendo aquele homem caído, também passa de lado. E é quando vem o samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano era tido como de má vida. Os samaritanos seriam hoje os excluídos, aqueles que vivem à margem da sociedade, ou então aqueles que sofrem os preconceitos, em que nós os julgamos como errados, vamos dizer assim. E é esse samaritano que socorre aquele caído, o leva para uma hospedaria, não sem antes limpar as suas feridas, cuidar daquele homem. E deixando ele ali, paga o dono da hospedaria, pede que ele cuide e que na volta ele o restituiria financeiramente. E é interessante que Jesus pergunta quem foi o próximo daquele caído. E o doutor da lei então diz, aquele que agiu com compaixão. E Jesus diz, não só para ele, mas para cada um de nós, faça isso e também terás a vida eterna. Pratique o bem. Mas aqui, nesse nosso reencontro com Jesus, nesse cristianismo redivivo, nós aprendemos a nos colocar não como aqueles que vão socorrer, mas e se fôssemos nós o caído? Quantas vezes somos socorridos por aqueles em que nós julgamos, em que nós maldizemos, em que agimos com preconceito? Jesus destrói tudo isso, meus irmãos. Ainda nas páginas do Evangelho, nós temos a passagem da mulher adúltera, quando trazem a mulher que foi pega em adultério e a trazem até o Mestre Jesus. E todos aqueles homens ali a colocam no meio, e já com as pedras na mão, porque mandava a lei que ela fosse apedrejada até a morte, eles então questionam Jesus. A lei de Moisés diz do apedrejamento até a morte. E o Senhor o que diz? Ali eles queriam que Jesus entrasse numa contrariedade, que ele falasse que era para apedrejar, e ele desfaria toda a lição de amor que ele trouxera. Ou melhor ainda para eles, que ele fosse contra o apedrejamento, e ali ele poderia ser preso, porque estava indo contra uma lei. Jesus então se abaixa e escreve na areia, começa a escrever na areia. E como as pessoas que ali estavam começam a questionar o que fazer, ele se levanta e diz, aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E nesse momento, um a um dos mais velhos aos mais jovens, vão soltando as pedras e vão se retirando. Por quê? Porque Jesus tem autoridade moral. Dizem que ele escrevia na areia os vícios, as imperfeições que nós temos. Mas nesse nosso reencontro com Jesus, o que esse ensinamento nos traz? Que nós devemos combater o mal, mas com os nossos exemplos e não com palavras, não com hipocrisia. Que nós devemos sempre, ao julgarmos primeiramente a nós, porque nós vamos edificar o reino do bem, o reino de Deus em nossos corações. E nós vamos percebendo em cada mensagem as virtudes trazidas pelo Cristo. No Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ali Jesus nos dá esse nosso passo a passo na jornada evolutiva. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus.
Jesus exalta a humildade, não o orgulho, não a prepotência, não a vaidade. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E nesse capítulo do Evangelho a gente vai entender por que sofremos. Nós vamos entender que o sofrimento é uma consequência das nossas atitudes contrárias a essa lei de amor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse momento em que nós estamos vivenciando, essa transição planetária, em que haverá uma separação do joio, do trigo. Nessa separação, o que o Cristo aqui nos coloca, dessa mansuetude, não é da fala, a mansuetude do coração, aquele que não age com ódio, que não age com violência, que não age com soberba. Jesus continua nessa escalada das bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Reanima essa fé na justiça divina, essa fé, não que queiramos condenar alguém, mas essa fé nessa justiça que sempre vai nos moldando, nos trazendo ensinamentos para que nós possamos ser justos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os que são puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essas bem-aventuranças, Allan Kardec nos coloca como capítulos riquíssimos, que nos colocam diante desse olhar de Jesus. Esse cristianismo redivivo, que nos convida às reflexões, a um conhecimento das nossas emoções, desses nossos sentimentos e a nossa transformação. Quando a gente fala de sentimentos, os nossos sentimentos têm origem nas nossas emoções. A emoção é um ato fisiológico. Ela vem através de um estímulo externo, um estímulo interno. Se alguém nos ofende, nós temos emoções, geralmente de raiva. Às vezes uma lembrança triste nos dá a emoção da tristeza, uma lembrança alegre. Então, essas emoções, elas vão ser analisadas pelo nosso sentimento. O sentimento é um estado íntimo, um estado de espírito, em que nós vamos poder transformar as nossas emoções. É essa nossa transformação moral. Um exemplo, diante da ofensa, nós nos sentimos irados muitas vezes, nos sentimos magoados. São emoções. Mas e o sentimento? Nós podemos, nessa reflexão, reencontrando Jesus e os seus ensinamentos, perdoarmos. Mas muitas vezes não conseguimos. E ao invés do sentimento da misericórdia, do perdão, vem o sentimento da vingança. Sentimentos fragilizados, mas que nós vamos aprender com os nossos erros, que a vingança nos trará mais dores, que a vingança nos trará mais dificuldades. E é interessante que quando a gente vai reunindo esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz, no Evangelho de Jesus, a gente sempre vai ter uma reflexão. A reflexão do bem, do amor. Porque Jesus nos pede para amarmos até mesmo os nossos inimigos, para orarmos aqueles que nos caluniam, que nos perseguem. É sempre um chamamento a essa edificação do amor que nós já temos latente em nós, mas que precisa ser potencializado. E somos nós os artífices da nossa perfeição. Somos nós que vamos lapidando esse sentimento, edificando no coração de cada um de nós a doutrina cristã, não no sentido religioso, mas no sentido do bem, do amor.
E aí nós vamos então nos recordar de que Jesus aqui esteve para trazer essa lei de amor. Mas ele abalou as estruturas do poder. E se fosse hoje, seria diferente? Será que ele seria bem-vindo? Porque ele andaria com os excluídos, com as minorias, falaria em perdão, em igualdade, em nós servirmos uns aos outros. E quando ele é então condenado à pena de morte, à tortura, à pena de morte, ele se retira para o Jardim das Oliveiras e ali ele ora, trazendo um ensinamento belíssimo para nós, da oração em que nós nos conectamos com o Pai, a oração em espírito e em verdade, em sentimentos, em que nós nos colocamos nessa comunhão com o alto. Ali no Jardim das Oliveiras, Jesus ora por nós, porque ele já sabia que passaria por aquele, vamos dizer assim, por toda aquela crucificação. Tanto é que em várias, pelo menos umas 3 passagens do Evangelho, Jesus já preparava os seus apóstolos, os seus discípulos, para aquilo que viria a acontecer. Mas ele ora por nós. Assim como quando crucificado, ele intervém por nós junto ao Pai. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus pedia por nós, porque ele sabia que com a nossa liberdade de escolha, naquele momento a humanidade terrestre escolhia uma transição planetária que viria, mas não pela verdade, não pelo amor que ele nos trouxera, mas por toda a pregação do ódio, por toda a pregação desse materialismo arraigado, a sede de poder, a corrupção. Jesus sempre intervém por nós. Na sua última oração, o que ele diz? Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, também estejam os que me destes. Quem são aqueles que o Pai, entre aspas, dá ao Cristo Jesus? Somos nós. Ele é o governador deste planeta. Ele está conosco, constantemente nos chamando. Tanto que na predição que está no Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 15 a 18 e também 26, nós temos de uma forma muito clara, ali numa última ceia, Jesus se despedindo dos seus discípulos, se despedindo fisicamente. E ali ele promete um outro consolador, que nós sabemos ser o Espiritismo, a doutrina espírita. Então ele diz para os seus apóstolos, mas diz, meus irmãos, para cada um de nós, que a gente possa reencontrar Jesus no estudo do Espiritismo. Jesus nos diz, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque estará convosco e ficará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar dos meus ensinamentos. Aqui fica muito claro, doutrina espírita, o cristianismo redivivo, porque quando nós falamos no Consolador prometido, no livro A Gênese, a gente tem uma constatação linda
de que é a doutrina espírita. É interessante que quando Jesus fala, ficará eternamente convosco, ele não fala de uma revelação através de uma individualidade, como foi Moisés, como foi o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Mas ele fala de uma doutrina consoladora. E como que a doutrina ficará eternamente conosco? A partir do momento que nós conhecermos os seus postulados e, numa fé raciocinada, aceitarmos de forma lógica estes ensinamentos, aí sim passamos a vivenciar a doutrina espírita, a vivenciar os ensinamentos de Jesus. Porque no Espiritismo, o próprio Cristo fala, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar o que eu vos tenho dito. É algo que nos emociona muito, porque nós falamos tanto do Cristo Jesus, oramos a Ele e Ele está conosco. Esse Espírito da Verdade está conosco. Nesses estudos que Allan Kardec codifica, é a voz dos Espíritos, numa universalidade de ensinamentos. É importante nós entendermos que a doutrina espírita são as vozes dos Espíritos, mas que vieram em todas as partes do mundo através de vários médiuns, mensagens trazidas e que Allan Kardec, com essa missão de trazer o Consolador, ali chamado pelo próprio Espírito da Verdade como meu bem amado, ele faz todo um estudo, uma seleção. Ele foi aquela peneira que peneirou inúmeras e inúmeras mensagens, deixando sempre patente o uso da lógica, o uso da razão. E aí em 1857, no dia 18 de abril, esse Consolador chega à Terra, através de O Livro dos Espíritos, depois O Livro dos Médiuns, o ápice com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, onde nós vamos aprender os princípios fundamentais dessa doutrina, Deus. Como nos dizermos espíritas e não acreditarmos em Deus? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, onipresente, onipotente, soberanamente justo e bom, cujas suas leis, também perfeitas e imutáveis, dirige todo o universo. Todos nós, sem exceção, estamos submetidos a esta lei do amor. Imortalidade da alma. Nós vamos entender, meus irmãos, que somos espíritos imortais, que a partir do momento que somos criados, vamos ter então essa jornada evolutiva, alcançar o ápice do progresso intelectual, moral, a vida eterna, o reino dos céus que Jesus nos convida, os mundos celestes, morada dos espíritos puros. Essa edificação, essa construção no coração, é essa purificação do sentimento, que nós gostamos de falar, a potencialização, porque quando somos criados, já somos criados com toda a potencialidade do amor, esse germe divino do amor, como se fosse uma sementinha a ser cuidada, regada. Temos a pluralidade das existências, a reencarnação. Reencarnação que Jesus, quando aqui esteve, ensinou a Nicodemos, que para alcançar esse reino dos céus, o homem deveria nascer de novo. E Nicodemos, que conhecia as escrituras sagradas, que era uma inteligência superior à dos demais naquela época, ele então pergunta como pode um homem velho retornar ao ventre da sua mãe.
E hoje a doutrina espírita vem nos colocar claramente a pluralidade das existências. Vem em época correta. Por quê? Porque nós já temos condições de entender que nós temos uma única vida, a vida do espírito, mas com várias existências na matéria. Por quê? Para a nossa intelectualização, para a nossa moralização, para a nossa evolução. E aqui na pluralidade dos mundos, há várias moradas na casa do Pai. E Kardec, de uma forma pedagógica, nos divide ali essas moradas em 5 categorias: os mundos primitivos, onde nós temos nossas primeiras encarnações, os mundos de expiações e provas, onde nós estamos aprendendo a discernir entre o bem e o mal, onde nós temos sensações prazerosas, que muitas vezes nós nos viciamos, equivocamos, mas é aqui mesmo que nós vamos aprender, arrependidos, na expiação, até que reparando todo e qualquer erro, toda e qualquer dívida com essa lei de amor, a gente vai prosseguindo nos mundos de regeneração, nos preparando para os mundos felizes, morada dos bons espíritos. E finalmente, quando edificarmos esse reino de Deus no nosso coração, estarmos nos mundos celestes, divinos, moradas desses espíritos puros que alcançaram a perfeição por um trabalho próprio. Esse cinzel em que nós vamos trabalhando essa nossa evolução. E é interessante que quando a gente fala que Jesus resume toda a lei em amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Allan Kardec, fazendo um resumo, trazendo uma máxima da doutrina espírita, nos coloca isso de uma outra forma. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Caridade é o amor em ação. A doutrina espírita nos convida à ação, à prática, à vivência de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque senão não há salvação. O que é essa salvação? É o progresso, é a evolução. Enquanto nós nos recusarmos à prática do amor, a essa caridade, e nos fecharmos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade, nós vamos permanecendo em dores, em sofrimentos, presos a mundos inferiores. Mas conhecendo a verdade que Jesus nos traz, nós nos libertaremos. Qual verdade? A prática do bem, a prática do amor. E aqui quando falamos de caridade, que os espíritas são conhecidos pela caridade, hoje muitas vezes nós nos questionamos quando vemos algumas posições de espíritas, e aí a gente sempre pensa, está tentando ser espírita, ou então a gente quando quer ter ali uma certa humildade, você é espírita? Estou tentando. Não existe tentar ser espírita. Ser espírita é conhecer e aceitar os seus postulados. O que existe são tipos diferentes de espíritas, e quem nos traz isso é Allan Kardec no livro dos Médiuns, no terceiro capítulo da primeira parte, se não me engano, no item 28. Ali Kardec nos dá 4 tipos de espíritas: os espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos, os espíritas exaltados e os verdadeiros espíritas. Quem são os espíritas experimentadores? São aqueles que buscam muitas vezes somente os efeitos. E aí a gente fala, qual efeito? As reuniões mediúnicas, só os efeitos, os fenômenos, as reuniões mediúnicas, as curas, os efeitos físicos, são aqueles que só se interessam por esse outro princípio fundamental que é a mediunidade, a comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas os efeitos que isso tem
aqui. São aqueles que buscam somente o que eles acham que chama a atenção, esse fenômeno. Os espíritas imperfeitos, quando a gente fala que está tentando ser espírita, eu acho que a gente se encaixa nos imperfeitos. São aqueles que conhecem a filosofia espírita, que conhecem a ciência espírita, a religião espírita, que às vezes têm conhecimentos profundos de O Livro dos Espíritos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. São espíritas, abraçam esses postulados, mas continuam egoístas, orgulhosos, preconceituosos, maledicentes. Muitas vezes, quando a gente percebe um espírita defender a pena de morte, defender o ódio, defender as armas, não é que não são espíritas, são espíritas imperfeitos. Os espíritas exaltados, os exaltados eles são muito perigosos para a difusão da doutrina espírita. Por quê? Na sua pureza. Os exaltados são aqueles que creem em tudo que os espíritos falam, psicografias às vezes absurdas, mas foi o espírito, se tiver um nome importante, é verdade e pronto. Não passa pelo crivo da lógica, da razão. Não percebem que quando Kardec nos chama tanta atenção para esse crivo da razão, é para não cairmos em erros, em enganações de espíritos pseudo-sábios e finalmente os espíritas verdadeiros, que são perfeitos, não? Kardec nos diz que ser espírita e cristão é uma só e a mesma coisa, e que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em domar as suas más tendências. É quando nós reencontramos Jesus, é quando nós compreendemos a doutrina espírita como esse cristianismo redivivo e vamos trazer para nós cada um dos ensinamentos no esforço de nos tornarmos seres humanos melhores, não melhores do que os outros, mas a cada dia melhor do que nós mesmos, quando nós passamos a refletir em quais sentimentos nós carregamos, quais são as nossas vontades, emoções, desejos, e vamos colocando sempre a colocação: se fosse Jesus, o que faria? Trazendo Cristo para dentro de nós, revivendo esses ensinamentos. Quando nós falamos em doutrina espírita, cristianismo redivivo, é esse convite a edificarmos esse reino de Deus em nossos corações, nos espelhando em Jesus, servindo, não exigindo ser servidos. Ontem eu recebi uma mensagem, aí eu comecei a prestar atenção. O amor peixe me chamou atenção e eu quis saber o que era esse amor peixe. Eu acho que ilustra muito o que nós falamos de sentimentos e muitas vezes de interesses pessoais, porque a doutrina espírita nos leva à destruição desses interesses pessoais. E esse amor peixe, ele é interessante porque a pessoa fala: eu amo peixe. O que é amar peixe? A gente ama tanto peixe que a gente vai lá na água, mata o peixe, cozinha o peixe e come o peixe. A gente ama o peixe porque ele vai nos trazer saciedade. Ele vai nos trazer ali algo que nos traz um prazer. Então, muitas vezes, nós exigimos esse amor peixe, nós amamos somente aqueles que condizem com os nossos interesses pessoais. Não é esse o amor que o Cristo nos traz. Não é esse o amor que o Espiritismo nos traz. Quando nós entendemos esse amor fraterno, esse amor solidário,
nós vamos entender que é um amor que está em nós. E que quando nós praticamos, vivenciamos esse amor, seja quem for o próximo, porque somos todos irmãos, nós vamos potencializando esse sentimento. Vamos nos tornando cada vez mais felizes, felizes na simplicidade, compreendendo que estamos aqui de passagem nessa escola que é tão importante para nós. Vamos buscar o bem-estar não somente nós, mas de todos os nossos irmãos. Vamos voltar a atenção para destruir essa egolatria em que nós nos colocamos superiores aos demais, nos colocamos como certos e os outros sempre errados. Reviver o ensinamento do Cristo é o que nos propõe o Espiritismo. Uma educação moral, a vivência dessa caridade, de amarmos em plenitude, de amarmos da melhor forma que conseguimos. E assim, meus irmãos, quando nós falamos doutrina espírita, cristianismo, rede vivo, que a gente possa ter o Cristo como o caminho, a verdade, a vida. Que Ele seja o nosso guia, o nosso exemplo, e que a doutrina espírita seja esse cinzel, essa ferramenta para nós burilarmos o nosso caráter, para nós burilarmos as inferioridades que ainda trazemos e que sejamos ativos na construção de um mundo melhor, não com palavras, mas com as nossas ações. Fiquemos todos em paz. Beijo no coração. E assim nós finalizamos agradecendo a Deus, a Jesus e rogando que sejam derramados bálsamos de amor sobre todos os lares, sobre todo o planeta Terra, e que a tua doutrina, Jesus, possa ser vivenciada, possa ser sempre a luz que ilumina a nossa caminhada. Assim seja. Fiquemos em paz.